Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é 20 de julho de 2020, mais uma semana que começa, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Hoje iremos estudar português. Os assuntos serão verbos de enunciação, página 71, interpretação de texto, página 72 e 73, reescreva a fábula, páginas 74 e 75, e encontre o verbo intruso, página 76. Então, vamos lá. Crianças, na página 71, iremos falar sobre verbos de enunciação. Mas o que é isso? Verbos de enunciação são verbos que introduzem as falas dos personagens de um texto. Indica a maneira como eles vão se expressar. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, como perguntou, respondeu, disse, falou, exclamou, pediu e entre outros, ok? Agora, crianças, nós vamos ler essa anedota a seguir e responder as questões, tudo bem? Anedota, crianças, são textos engraçados, tá bom? O mosquito com as lanternas. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então ele ligou para a recepção e... Vocês estão observando que tem um espaço, né? Esse espaço é para colocar uma dessas palavras, tá bom? Que são os verbos de enunciação, tá bom, crianças? Então, vocês estão observando que tem um espaço, tem os dois pontos, né? E tem o travessão. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela. Com este calorão prestativo, o recepcionista... Vocês observaram que tem mais um espaço, tá bom? Então, mais uma palavra que vocês vão colocar aí, tá bom? Senhor, queira, por favor, apagar as luzes, que eles irão embora. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. O que houve dessa vez, senhor? Ó recepcionista. Então o homem não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas. Complete a anedota com as seguintes formas verbais de acordo com o contexto. Perguntou, sugeriu, respondeu, esbravejou. Então, crianças, vocês vão ler com atenção, tá bom? Novamente, essa anedota, esse textinho engraçado, e vão completar com as palavras que estão embaixo, tá? De acordo com o contexto da história, tá bom, crianças? B. O que provoca o humor na anedota lida? Crianças, o que aconteceu de diferente, de inusitado nessa história, crianças? Porque até então, estava entrando um mosquito, né? Que estava deixando o homem irritado. O que entrou depois que ficou engraçado? Vocês vão colocar aí, tá bom? C. As formas verbais que você utilizou para completar a anedota. Anunciam as falas dos personagens, indicam a característica dos personagens ou indicam como os personagens se expressam ao falar. Os verbos são perguntar, responder, sugerir, esbravejar. São os verbos de enunciação. Crianças, são duas opções, tá bom, crianças? Lembrando que verbo de enunciação são verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, que indica a maneira como eles vão se expressar. Diante dessa informação, o que vocês acham? Vocês vão completar essas duas opções, tá bom? D. Relacione os verbos de enunciação empregados no texto às circunstâncias que eles indicam. Para isso, pinte os quadrinhos com as cores correspondentes. Azul, perguntar, amarelo, sugerir, verde, responder e vermelho, esbravejar. Então, criança, vocês vão ler os quadrinhos, tá bom? E vocês vão pintar de acordo do que o verbo emprega, tá bom? Se é relacionado a perguntar, a sugerir, a responder e esbravejar, ok, crianças? Exemplo. Ao primeiro, indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo a um questionamento. Aqui está dizendo, crianças, que ao primeiro quadradinho está respondendo um questionamento.
Então, qual a cor que vocês iriam pintar? Tá bom? Tá bem fácil, tá bom, criança? É só prestar atenção. Na página 73, letra E. Assinale com X o quadrinho com o verbo de enunciação que revela uma forma de falar enérgica e autoritária, uma forma brava, tá, crianças? Perguntar, sugerir, responder ou esbravejar. O que vocês acham relacionado a enérgica, autoritária, brava? O que vocês acham? Vocês vão marcar. F. Complete o seguinte trecho da anedota com os verbos de enunciação do quadro abaixo, de modo que o recepcionista demonstre raiva e o hóspede muita calma, tá bom? Então, as opções são: sussurrou e disse, e berrou e falou. Então, presta atenção. Ó, o recepcionista demonstra raiva e o hóspede muita calma, tá bom? O que houve desta vez? Isso aqui, ó, esse primeiro retângulo é referente ao recepcionista, tá bom? Então, o homem, lembrando que o hóspede está com muita calma, tá bom? Não adiantou apagar as luzes, os mosquitos voltaram e dessa vez vieram com lanternas, tá bom, criança? É só vocês prestarem atenção, tá bem? G. Releia a seguir os dois trechos do texto. 1. Prestativo, o recepcionista sugeriu. 2. O que houve dessa vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Os verbos de enunciação, sugeriu e perguntou, podem ser substituídos por quais os verbos a seguir, sem alterar o sentido do texto. Então, criança, vocês vão ler, são 3 sugestões, né? Só que só tem uma que está correta, tá bom, criança? O primeiro, o segundo ou o terceiro quadradinho. Vocês vão marcar um X. Então, nós vamos substituir a palavra sugeriu e perguntou. Sugeriu, nós podemos substituir por ordenou e perguntou por questionou. Segundo, sugeriu, podemos substituir por propôs e perguntou por questionou. Ou a terceira, sugeriu, nós podemos substituir por propôs e perguntou por afirmou. Então, uma desses 3 quadradinhos estão corretos, tá bom? Vocês vão marcar um X, ok? Crianças, na página 74, iremos ler essa fábula, A Lebre e a Tartaruga. Eu creio que alguns já devem conhecer essa fábula, tá bom? Lembrando que fábula tem uma moral no final da história, tá bom? A Lebre e a Tartaruga. Após muita discussão sobre qual era mais rápida, uma tartaruga e uma lebre marcaram o dia e o lugar para uma corrida. Momentos após a largada, a lebre, muito confiante em sua rapidez natural, viu que estava à frente da adversária e resolveu deitar-se no caminho e tirar uma soneca. Já a tartaruga, ciente de sua lentidão, não parou nem um minuto de correr, e assim ultrapassou a lebre, que acabou dormindo profundamente no meio do caminho. Arrependida de sua atitude, a lebre teve que presenciar a festa que os outros bichos fizeram para comemorar a vitória da tartaruga. O trabalho e a persistência podem superar os dons naturais. Nesta fábula, não foi apresentado nenhum diálogo. Observe algumas possíveis falas das personagens de acordo com a história. Eu não consigo ser mais rápida que você. Essa é boa. Todos sabem que sou mais veloz. Como estou muito adiantada, vou deitar aqui e tirar uma soneca. Puxa, que cansaço, mas nem pensar em parar agora. Na página 75, vocês vão reescrever a fábula, acrescentando as falas das personagens apresentadas na página anterior e outras falas que vocês julgarem importantes para a história. Utilize os verbos de enunciação do quadro abaixo e outros verbos da sua escolha. Faça alterações necessárias. Vocês podem utilizar essas palavras: protestou, zombou, disse e refletiu. Tá bom, crianças? Observem, crianças, essas falas para vocês poderem ter uma ideia, tá bom? Na hora que vocês reescreverem a história, vocês podem utilizar falas
como um exemplo, tá bom, criança? Isso aqui é só um exemplo, não é para fazer igual, não. Tira um exemplo dessas falas e coloquem falas na sua história que vocês irão fazer, tá bom? E lembrando que reescrever é escrever igual tá lá. É só acrescentar algumas falas, tá bom? Com os verbos de enunciação que está aí, tá bom, crianças? E a última atividade na página 76. Encontre o verbo intruso nos grupos dos verbos a seguir e contorne. O verbo intruso é o único verbo que não é de enunciação, que não é um verbo de fala, ok, crianças? Exemplo: repetir, protestar, declarar, desabafar e partir. Qual desses verbos vocês acham que não fazem sentido? Um conjunto desses de palavras, um conjunto desses de enunciação. Lembrando, crianças, que verbo de enunciação são verbos que introduzem uma fala, tá bom? Segundo, suspirar, concluir, levar, resumir e explicar. Qual desses verbos não fazem parte de uma enunciação de fala, uma introdução de fala? O que vocês acham? Vocês vão circular e marcar para a professora, tá bom? Pedir, andar, mandar, dizer e avisar. Qual desses não fazem sentido? Solicitar, ordenar, esclarecer, abraçar e declarar. Aqui embaixo, correr, gritar, explicar, falar e agradecer. Exclamar, retrucar, contar, interrogar e beijar. Então, tá bem fácil, criança. É só prestar atenção que vocês vão saber qual desses verbos não fazem parte, tá bom, crianças? Vocês circulem, por favor, tá bom? Então, criança, hoje estudamos português, verbo de enunciação, interpretação de texto, reescrever uma fábula e encontrar o verbo intruso, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato, tá bom, crianças? Um beijo e até a próxima aula.